Giovanni Grisotti, também conhecido como o repórter sem rosto. Eu gostaria que tu comentasse quais foram as etapas trilhadas para construir uma sólida carreira no jornalismo investigativo. Eu me eu iniciei minha carreira no jornalismo em 1994, no Jornal de Capão. Depois, em 95, eu passei a trabalhar na Rádio Horizonte, também de Capão da Canoa. E a partir de 96, iniciei minha trajetória na Rádio Gaúcha. Desde o tempo em que eu atuava no Litoral Norte, eu já tinha como característica manter uma ligação muito próxima dos ouvintes e das fontes. Especialmente porque eu era o único repórter, né, na emissora de rádio e também no jornal. Então as pessoas recorriam a mim para passar informações, para fazer denúncias, e isso acabou criando um vínculo muito forte com os ouvintes. E esse vínculo acabou se transferindo para a Rádio Gaúcha, onde eu comecei em março de 1996, também com esse propósito assim de trazer informações para dentro da rádio. Então, na época eu lembro que eu comprei um telefone celular que era muito caro, era no mercado paralelo, não existia linhas de telefone como hoje a gente consegue facilmente comprar numa loja. E a partir de então eu passei a distribuir meu número de telefone para delegados, para autoridades, comandantes da Brigada Militar. E as informações começaram a chegar e com isso eu conseguia inclusive me pautar dentro da rádio, ou seja, eu construí uma rede de informantes, de fontes nas repartições policiais de modo a fazer com que eu não precisasse ser pautado pelas chefias. Eu mesmo fazia a minha própria pauta, ou seja, escolhia os assuntos que eu iria trabalhar no meu dia a dia. E aí rolou uma reportagem, uma denúncia sobre venda de carteiras de motorista. A gente gravou um policial de uma delegacia vendendo uma carteira de motorista. E a partir daí, outras informações de denúncia que exigiam investigação começaram a surgir porque se estabeleceu uma relação minha com os ouvintes de ser um repórter que desenvolve esse tipo de trabalho. E aí a coisa foi crescendo e hoje, 28 anos depois, eu posso me dar o luxo de escolher as pautas que eu desenvolvo devido à grande quantidade de pessoas que me procuram todos os dias para passar informações. E no exercício da profissão, participando de diversos públicos, convivendo com todos os perfis de pessoas e às vezes até com pautas, digamos, mais perigosas, né? Tu consegue ter uma vida normal, sem sobressaltos. Como é a tua rotina, assim, simplificando, como é que funciona a tua rotina? No sentido de sair para a rua, a minha rotina hoje é uma rotina praticamente normal. Claro que eu tomo muitos cuidados, muitas vezes eu não faço o mesmo trajeto para ir ao trabalho ou para me deslocar de casa para o trabalho. Meus dados pessoais não estão em cadastros de telefonia, de internet, enfim, eu sempre tento me preservar quando eu preciso contratar algum serviço público, né? Sempre faço em nome de terceiros. E o meu endereço que eu forneço sempre é o endereço da emissora, então são cuidados assim básicos. E o tempo todo, claro, cuido para não ser fotografado, porque eu faço um tipo de reportagem que exige o anonimato, uso muito câmera escondida, infiltração no meio de criminosos, estelionatários, políticos corruptos. Então isso exige que eu preserve o meu rosto, a minha identidade, né? E quais seriam as diferenças entre jornalismo tradicional e jornalismo investigativo? O jornalismo investigativo difere do tradicional porque ele traz à tona situações que não seriam divulgadas convencionalmente, digamos assim. Geralmente parte de pessoas do povo ou até mesmo de fontes dentro de repartições públicas que se sentem contrariadas com determinadas posturas de chefes ou de colegas e vazam documentos e informações que permitem com que nós, jornalistas, possamos investigar determinados casos, por exemplo, de corrupção e trazer a público aquilo que, se não fosse esse tipo de trabalho mais apurado, a sociedade não teria conhecimento. Então, essa é a diferença básica entre as duas modalidades, o jornalismo tradicional e o investigativo. Agora, eu defendo um conceito de que todo jornalismo ele é investigativo, porque para checar uma ocorrência policial, tu precisa fazer uma apuração mínima, né? Ouvir todos os lados, tentar entender como tudo aconteceu, fazer uma visita em loco
até o local dos acontecimentos, e isso, de certa forma, é uma apuração, é também uma investigação. Eu gostaria de saber como é que tu identifica e verifica a idoneidade das tuas fontes durante uma investigação. A idoneidade da fonte é uma preocupação secundária, porque no mundo do crime, no mundo da corrupção, dentro do contexto das investigações que acontecem na polícia e no Ministério Público, a gente sabe que muitos dos denunciantes são bandidos também. E tiveram algum tipo de interesse contrariado em determinado momento da sua trajetória, que fez com que procurassem uma autoridade para denunciar uma fraude, um crime dentro do local onde trabalham. Então, isso não me preocupa muito. O que mais me preocupa é a questão que envolve a confirmação daquela denúncia que é feita. Até porque hoje a pessoa pode ser denunciante e daqui a algum tempo essa pessoa pode ser uma denunciada. Já aconteceu comigo. Eu ter que fazer uma reportagem para denunciar uma irregularidade envolvendo uma pessoa que já tinha sido fonte minha no passado. Então, desde que aquela informação que ela traga seja verdadeira, desde que o interesse dela não contamine o resultado final da apuração e desde que aquela notícia, aquela reportagem que vai originar dessa informação seja de interesse público, eu acho que a idoneidade da fonte fica num contexto secundário. Agora, falando sobre pauta, como é que tu decide quais as histórias que devem ser investigadas? Quais são os critérios utilizados para a escolha dos assuntos das tuas reportagens? A escolha das pautas, ela basicamente tem por premissa o interesse público. Quanto mais pessoas interessar, quanto mais chances dela transformar uma realidade, mais vai ser a possibilidade da gente se interessar e colocar essa reportagem entre as nossas prioridades. E quando eu falo em interesse público, são situações que realmente impactam a vida das pessoas, casos de corrupção, porque o desvio do dinheiro público é o desvio do dinheiro de todos os cidadãos, casos que envolvem direitos do consumidor, porque hoje em dia no Brasil todo mundo é consumidor, então práticas que lesam o consumidor interessam a toda a população, estelionatos, golpes, questão que envolve o serviço público, enfim, assuntos que impactam diretamente no maior número possível de pessoas. Esse é o nosso critério para a gente definir um tema para trabalhar e transformar numa reportagem. Além, é claro, da viabilidade, né? Nem sempre uma sugestão de pauta, uma denúncia, ela pode se tornar uma reportagem. Às vezes, somente o Ministério Público, a Polícia Civil, tem as ferramentas necessárias para realizar uma investigação. E em casos muito excepcionais, a gente pode até fazer o encaminhamento para essas autoridades e depois exibir a reportagem no final da investigação, que nesse caso seria feita por um órgão oficial. Sobre a preservação das fontes, em caso de abordagem, processos judiciais para que sejam reveladas, como proceder numa situação dessas? A questão da preservação da fonte é um direito constitucional do jornalista. Eu nunca fui penalizado em processos judiciais por não revelar a fonte das minhas reportagens. Seria um absurdo isso. Então, sempre que a gente é eventualmente processado por alguma pessoa que é alvo das reportagens, quando o juiz, um promotor ou o próprio advogado da parte questiona, a gente evoca esse direito constitucional que é a preservação da fonte. E isso a gente deixa muito claro quando as pessoas nos procuram para fazer uma denúncia, porque geralmente é o primeiro pedido que elas fazem, para não ter as suas identidades reveladas, até porque se isso for feito, pode colocar em risco a integridade física dessa pessoa. Que conselho tu darias para alguém que deseja se tornar um jornalista investigativo? Eu acho que para se tornar um jornalista investigativo, em primeiro lugar, tem que gostar muito desse segmento do jornalismo. É preciso ser uma pessoa sempre muito curiosa, disposta a descobrir coisas, a abrir mão muitas vezes da sua vida privada, do seu tempo e entender que no jornalismo engajado, que ainda hoje em dia alguns profissionais fazem, tu é jornalista 24 horas por dia. Seja para atender uma fonte, seja para fazer uma apuração,
ou até mesmo para ficar antenado a tudo que te cerca, porque qualquer coisa que está na tua frente pode se transformar numa notícia. Isso vai depender da tua percepção e daquela capacidade que tu tem de entender os fatos ao teu redor e acreditar que aquilo pode ser um assunto de interesse público, de modo a ser levado para a televisão e ser transformado numa reportagem. Então, nem sempre a reportagem ela parte de uma fonte ou de uma autoridade. Muitas vezes, ela pode iniciar a partir da própria percepção do jornalista, do seu convívio com as pessoas, do seu dia a dia e daquilo que ela observa no seu redor. Agora, para finalizar, eu te pergunto, se tu não tivesse seguido a carreira de jornalista, provavelmente hoje estaria em qual profissão? Se não trabalhasse como jornalista, talvez eu seria promotor de justiça ou, quem sabe, um ativista cultural ligado às tradições gaúchas.